Ponto de fuga. Linhas fugantes. O que significa essa linguagem no desenho? Você está no canal Arte Spectrat e estamos aí dando uma série de aulas de desenhos para chegarmos assim na pintura em tela. Bom, hoje nós vamos estar tratando e vamos estar fazendo mais ou menos um desenho para você ter uma noção de desenho. O que é ponto de fuga? O que significa o ponto de fuga para o desenho propriamente dito? Linhas fugantes, o que vem a ser? Eu posso estar já adiantando e falando nessa aula sobre o ponto de fuga e as linhas fugantes para você ter assim uma noção. Então vamos lá? Mas antes eu vou te pedir, não deixa de compartilhar esse canal, de dar aí o seu joinha, de ativar os sininhos para estar recebendo novos vídeos, ok? E eu te agradeço, você vai estar ajudando muito este canal a crescer. Bom, vamos lá. Nós vamos traçar, nós demos uma aula anterior, nós demos uma aula sobre a linha do horizonte. O que vem a ser a linha do horizonte? Nós vamos traçar essa linha aqui novamente. Vamos fazer a linha do horizonte, certo? Vamos fazer essa linha. Bom, nós temos a linha do horizonte. Bom, vou melhorar ela, que ela não ficou muito legal não. Então vamos lá. Vou traçar ela aqui novamente. Bacana. A linha do horizonte está aqui. Então eu quero fazer um desenho usando um ponto de fuga. Ponto de fuga. Você vai colocar as linhas, conhecida como linhas convergentes, mas em perspectiva linhas fugantes. E nós estaremos explicando mais para frente a perspectiva do desenho e você vai ter uma noção mais clara. Mas vamos lá. Vou colocar aqui um ponto de fuga aqui. Ó. Se eu vou fazer um desenho com um ponto de fuga, eu pus o meu ponto de fuga aqui. Então, eu vou traçar aqui, ó, fiz um traço aqui, correto? Eu quero fazer uma casa aqui dentro, quero fazer uma casa. Vou caminhar para o ponto de fuga. Tanto a linha de cima quanto a de baixo. Vim para o ponto de fuga. Olha aí. As linhas foram para o ponto de fuga. Então, essas linhas se tornaram linhas fugantes. Então, nós vamos lá. Vou traçar novamente aqui uma linha. Aqui, eu vou fazer a cumieira da casa. A cumieira, né? Se chama cumieira à frente da casa, né? Então vamos lá. Que bacana, né? Que legal. Olha aí. Então, para eu dar continuidade, eu quero fazer o telhado da casa. Esse telhado eu vou puxar a linha, ó, vou puxar a linha e ela tem que ir ao meu ponto de fuga. Ela tem que ir ao meu ponto de fuga. Olha aí. Ela tem que ir ao ponto de fuga. O telhado eu não posso fazer vindo para cá. Ó, não vai ficar legal. Com certeza, seu desenho vai sair fora do padrão normal. Então, aqui eu vou puxar, ó, certo? Eu quero colocar telhas aqui, as telinhas aqui, as telhas. Todas as linhas têm que ir direcionadas ao ponto de fuga. Todas, tá? Todas as linhas têm que ir direcionadas ao ponto de fuga. Todas as linhas. Aí, vou puxar aqui para fazer como se fossem os detalhes das telhas. Veja que eu comecei, a frente dos riscos estão maiores, mais largos. Na medida que vai descendo, vai fechando mais, vai diminuindo. Então eu vou diminuindo. Ó, eu vou fechando. Vou fechando, vou fechando, vou fechando. Muito bem. Por quê? A visão do observador ele está daqui.
Então ele está vendo o telhado daqui para lá. Tudo aqui está mais claro. Para lá vai diminuindo. Né? O detalhe vai diminuindo. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Eu quero colocar uma porta aqui com 2 janelas. Eu vou pegar, vou puxar a porta. Puxei a porta, certo? O desenho da porta. Bom, a porta está meio torta, né? Mas vamos lá. Esse batente da porta, eu não posso fazer quadrado. Não posso fazer quadrado. Não, fugiu da linha do ponto de fuga. Então, a linha tem que ir ao meu ponto de fuga. Ó, tem que ir ao meu ponto de fuga. Correto? A janela também vai ser a mesma coisa. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo tem que ir ao ponto de fuga. Tem que ir ao ponto de fuga. Se essa janela ela está mais larga ou está maior, a daqui se torna menor. Porque a visibilidade não é que a janela é uma maior do que a outra. Mas no desenho, a visão dentro da perspectiva, o que está aqui vão se tornando maior. E o que está mais para trás vai se tornando menores. Né? Então vamos fazer assim um pouco melhor aqui para você entender. Então vamos lá. Eu fiz 2 janelas. O que eu vou fazer agora? Bom, isso é só para a gente ter uma noção de um desenho com um ponto de fuga. Tá? Digamos que você vai fazer um trem com alguns vagões. Aqui está a máquina. Aqui está a máquina. Você vai colocar os vagões aqui dentro. Os vagões aqui. A visibilidade do observador está daqui. Ele está vendo a visão daqui para lá, certo? Depois nós vamos estar explicando o que é bidimensionalidade e tridimensionalidade, certo? A perspectiva, dentro a visão dentro do que é bidimensional e do que é tridimensional. Aí a gente vai estar explicando em uma outra aula e você vai estar entendendo essa questão assim um pouco melhor. Mas aqui eu quero explicar sobre o que é o ponto de fuga e o que significa as linhas fugantes, certo? Para você fazer o seu desenho e ficar certinho, ficar bonitinho, ficar bacana, para você pintar assim a sua tela. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar as linhas que são linhas fugantes, eu vou apagar. Vou apagar as linhas. Todas elas, ó. O ponto de fuga continua aqui. Vou apagar essas linhas, certo? Vou apagar. A linha do horizonte, apaguei aqui por dentro da casa, ó, porque ela está por detrás da casa. Ó, ela está por detrás. A linha do horizonte passa por detrás. Então eu apaguei ela por detrás da casa. Aliás, já apaguei ela que passa aqui por dentro da casa, porque eu usei ela, né? Eu apaguei o que passa por dentro da casa, porque a casa está agora em cima da linha do horizonte. A casa, o desenho da casa está em cima da linha do horizonte. Uma vez em cima da linha do horizonte, né? Detalhei aqui para fazer o telhadozinho mais bacana. Então, veja que eu apaguei todas as linhas que convergem ao ponto de fuga, ao meu ponto de fuga. Mas eu não apaguei a linha do horizonte só que estava traçando por dentro da casa, certo? Porque a minha casa está em cima da linha do horizonte. A linha está passando no meio dela, mais ou menos, mas está por detrás. Está por detrás. Então, o que eu posso criar aqui agora, dentro dessa perspectiva e dentro dessa... Veja que o desenho está certinho, a casa está certa, porque ela está dentro da minha visão, a visão do observador, está vendo ela caminhando o telhado,
a comieira, né, o beiral das telhas, as portas, janelas, as linhas, está tudo convergendo, indo em direção ao ponto de fuga. Então o meu desenho ele já está começando a ficar certo, está bacana, está legal. Mas eu quero criar uma pintura aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer, bom, como se tivesse um quintal, certo? Fiz uma chegada. Aqui eu fiz um caminho da casinha. Isso aqui pode ser vegetação, matos, né? Mas aqui, por detrás, passa uma montanha. Passa montanhas. Tem montanhas aqui, certo? Aqui eu quero criar uma moita de matos, certo? Tá, uma moita aqui de matos, e vou pintar, vou fazer na minha pintura um mato aqui e tal, né? Bom, aqui tem uma moita de mato, ficou legal. Mas aí, vamos criar luz e sombra. Então eu vou pôr sombra aqui, porque o sol está batendo. Mais uma vez, vou fazer aqui o desenho com a sombra do lado direito, para ter uma noção, né? A sombra, aliás, do lado esquerdo, a luz está batendo da direita para a esquerda, vindo de lá para cá, né? Então, temos sombra aqui e temos luz aqui. Muito bem. Então, eu quero equilibrar o meu desenho. Aqui nós temos aqui, o céu está aqui. Eu posso fazer essa pintura com o pôr do sol, né, o nascer do sol, o pôr do sol. Posso fazer ela de uma cor puxada para o amarelo, né, para fazer um céu amarelão, vermelho, assim, com as tintas dando o sentido do pôr do sol. A gente vai estar explicando isso com as tintas, com a pintura, aí a gente explicará melhor. Mas vamos fazer como se o céu tivesse todo azul, mas o sol está aberto e tal, etc. Né? Aí tem luz e sombra e tal. Então eu quero dar um equilíbrio ao quadro. Eu vou então, vou fazer aqui, desculpa usar o termo crio, né? Vou fazer aqui uma árvore, Faço uma árvore aqui. Vou fazer uma árvore. Vou botar o galho da árvore. Claro que vou fazer mais detalhado, é só para ter uma noção, tá? Olha que bacana! Eu já criei uma paisagem. E aí eu vou detalhar, vou colocar a sombra, porque tem sol, a luz está de lá para cá, está entrando aqui, né, de lá, vindo da direita para a esquerda. Então aqui, na esquerda da árvore, tem sombra. Aqui vai ter sombra batendo no chão, que é a sombra da árvore, está aqui, porque o sol está refletindo aqui, né? Aqui nós vamos ter sombra da casa, nós vamos ter a sombra. Vamos ter a sombra da casa aqui, porque a luz está batendo aqui. Então na pintura vamos fazer efeito de luz no telhado com a tinta, com a pintura, né? Propriamente. Dá o aspecto de luz e de sombra. Aqui nós temos sombra. Temos sombra aqui, porque o sol está batendo aqui, né? A luz está entrando aqui, então vamos fazer aqui a sombra. Vamos pintar aqui a parede com aspecto de sombra, porque aqui não está pegando muita luz, essa parede ela não está, né, ela não está recebendo luz, a luz está entrando aqui. Então aqui, com certeza, essa cor será um pouco mais voltada com cinza, né?
porque aqui nós temos sombra. Então, mas o que eu quero passar aqui, fiz esse desenho mais ou menos para você ficar assim entendendo um pouco melhor. Aqui nós temos nuvens, né? Certo? Mas o que eu quis passar é que o meu desenho, a minha casa, o desenho que eu fiz desta casa, né? Aqui está, nós temos aqui um gramado, certo? Temos um gramado. Aqui está um barranco. Temos um barranco aqui. E aqui, na realidade, é um caminho. Aí nós temos aí um quintal. E aqui é um caminho, a chegada para casa, para entrar na casa. Então eu fiz assim o meu desenho, mas esse desenho, ele está em perspectiva, tá? E ele está em cima das linhas fugantes, indo em direção ao ponto de fuga. Então eu usei um ponto de fuga para fazer a minha casa, para fazer o desenho da casa. Eu usei um ponto de fuga. E a linha do horizonte, ela continua aqui. Lembra o que é a linha do horizonte? O que delimita o olhar do observador. O observador está distante. Ele está vendo a casa lá, ele está vendo a paisagem, as montanhas lá longe, né? E a linha do horizonte, ele está vendo, certo? Então eu fiz no meu desenho aqui, eu já fiz uma árvore e dei um equilíbrio à pintura, certo? Coloquei uma árvore aqui, ela podia ser menor, podia, não tem problema nenhum, né? Você pode estar criando aqui um ipê amarelo, né? Uma eriocária, parece que é esse nome, né? Me fugiu agora, uma árvore muito bacana que a gente faz na pintura, mas você pode estar criando a árvore que você desejar aqui, certo? Para dar um equilíbrio à pintura, certo? Mas o nosso desenho, as linhas estão convergindo ao ponto de fuga que está em cima da linha do horizonte e o desenho ele está perfeito. Ele está certinho, a casa está certinho, o desenho, certo? De uma forma bem simplória, mas eu passei aí. Fica mais esta aula para você e, mais uma vez, se você gostou dessa aula, não deixe de dar seu joinha, não deixe de compartilhar o canal e ativar o sininho para estar recebendo novos vídeos. E vamos assim caminhando nosso passo a passo para a nossa pintura em tela. Que Deus nos abençoe.